Oi, gente bonita, tudo bem com você? Que bom, bacana. Mais uma vez estamos juntos aqui no Bíblia do Zero, uma conversa de gente comum para gente comum, não é uma conversa de especialista para especialista, mesmo porque nós não somos tão especialistas assim. Gente, eu não sei se você já parou para pensar, mas a sabedoria, como nós vimos falando antes, a sabedoria presente na Bíblia, ela tem as suas variações e é muito interessante quando a gente se debruça sobre o livro de Jó. O livro de Jó ele traz alguns debates muito, mas muito intensos, não só sobre sabedoria, mas sobre a teologia. E é sobre o livro de Jó que eu quero conversar um pouquinho com você, para que a gente perceba que a coisa não é tão simplista assim, e às vezes uma passada sobre o livro de uma forma muito absorta, muito sem perceber, a gente vai passar batido e não vai entender muito bem algumas coisas. Gente, uma primeira coisa que a gente precisa entender, que nós já falamos isso em outro momento, a Bíblia ela não foi escrita na sua ordem, vamos dizer assim, cronológica. O primeiro livro não foi Gênesis, eu estou dizendo aqui, me referindo à ordem cronológica dos livros. Não foi Gênesis, depois Êxodo, não é assim que funciona. A Bíblia, ela é um conjunto de obras. Por isso que esse conjunto de obras, eles eram reunidos e formavam uma espécie de conjunto. Daí vem Biblos, né? Seria esse conjunto de obras que reunidos trazem essa pequena biblioteca num livro, hoje num livro só, num formato só. E Jó, ele se insere nessa questão. Jó é por alguns considerado como o livro mais antigo da Bíblia. E é muito interessante porque livro esse antigo que traz algumas tradições muito batidas e também debatidas no meio do judaísmo. Olha, gente, quando você pega o livro de Jó, ao avaliar, analisar, ao ler o livro, você vai ver pelo menos 5 grandes personagens aqui. Eu vou colocar aqui começando com a própria figura de Deus, a própria figura do divino, que o trecho lá no capítulo 1 fala que Deus ele se reúne com as pessoas, enfim. Há a figura de Jó, há a figura dos 3 amigos de Jó, há uma figura que eu vou chamar de mediador, que aparece lá pelo meio para o final do livro, que é a figura de Eliú. E ainda tem algumas outras figuras nesse livro, que é a mulher de Jó, o próprio Satanás aparece aqui. E em meio, envolto a tudo isso, a beleza e a riqueza do texto. É muito interessante que Jó, a figura de Jó, ele começa sendo narrado como alguém muito próspero, muito rico, uma família muito bacana, enfim, ele era o cara, era o tal. Até que o texto diz no capítulo 1, e aqui eu quero que você leia comigo apenas um trecho, né? Bem pequenininho, onde lá no capítulo 1 há um diálogo, né, entre Deus e Satanás, no versículo 6 e 7, onde no versículo 7 diz: perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás responde, de rodear a terra e passear por ela, e a partir dali eles começam a conversar sobre Jó. É muito interessante que o livro começa fazendo uma referência às coisas espirituais, ao divino, interferindo nas coisas materiais. Seria, vamos dizer assim, uma espécie de materialidade, espiritualidade na materialidade e a materialidade na espiritualidade.
É a partir de uma decisão, de uma conversa espiritual que as coisas materiais começam a acontecer. É interessante que o livro ele fala bastante sobre isso. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho nos próximos vídeos também. Fica com a gente, Bíblia do Zero. Seja bem-vindo.